Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora, e assim evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Synantheia verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido à sua coloração cinza e aparência manchada, especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Esta criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Diga olá ao polvo de anel azul. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até finalmente paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não é um buquê de flores, então não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondidos sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo?
Pode crer, mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros. Para te ajudar a imaginar, isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos, pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia, é melhor não tocá-la, pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água-viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão, de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico, e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em 2 categorias: verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mais um fato legal sobre as cobras marinhas: elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a laticauda colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Oh meu Deus, veja só, tem um tornado gigante vindo em sua direção. E é tão rápido! Estes ciclones podem se mover a velocidades malucas de mais de 400 km por hora. Além disso, eles podem fazer um caminho 80 km de comprimento e 2 de largura. Às vezes você pode vê-lo chegando claramente, outras vezes nuvens baixas ou mesmo a chuva podem escondê-lo. Assim ele se esgueira para cima de você e você nem mesmo o vê. E na maioria dos casos, um tornado pode se desenvolver tão rápido que ninguém pode sequer avisá-lo a tempo se já estiver muito próximo. E agora, esta tempestade maluca está realmente perto. Talvez você tenha alguns minutos para chegar a um lugar seguro. Você tem um porão? Vá se esconder. Ou talvez, eu sei, é só uma ideia maluca, mas o que você acha de entrar dentro de um tornado para verificar como seria? Alguns tornados aparecem como redemoinhos em forma de corda, enquanto outros têm nuvens largas na forma de um funil. E aqui está o segundo, bem diante de você. Olhe para esses ventos rodopiantes nascidos em uma tempestade. Eles se estendem para baixo até o chão. Muitas vezes o granizo também se junta à festa. Os Estados Unidos têm algo como 1.000 tornados por ano. O estado do Texas detém um recorde com cerca de 120 tornados por ano. Um recorde que não traz orgulho, mas você geralmente verá a maioria dos tornados na Tornado Alley, ou Alameda dos Tornados, que é um trecho de terra no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles se desenvolvem quando o ar quente e úmido vindo do México se encontra com o ar frio e seco do Canadá. Estes dois se chocam e se transformam em uma poderosa tempestade que em algum momento pode originar tornados. E você verá a maioria dos tornados lá entre abril e junho, embora ultimamente alguns tenham acontecido até mesmo em dezembro. Eles podem variar desde uma tempestade de poeira regular até uma força incrivelmente poderosa capaz de levar carros, grandes árvores ou até mesmo casas.
Mas esta é uma chance única. Você nunca esteve tão perto, certo? Além disso, é gigantesco. Não vê assim tão grande seguido. Ok, pronto então? Está se aproximando. Você sente o vento ficar mais forte enquanto joga terra e detritos na sua cara. Você fecha os olhos e whoosh! Você entrou, e é uma loucura. Ventos brutais estão girando enlouquecidamente em torno de você, e estão te levantando ao mesmo tempo. Está se sentindo tonto? Se sentindo como a Dorothy do Mago de Oz? Agora talvez seja um bom momento para verificar o que realmente está acontecendo com você enquanto está dentro, girando com os ventos e... Oh, espere! Isso é a motocicleta do vizinho girando junto com você? Espero que ela mantenha a distância. Agora vamos tirar um momento para contextualizar. Estar no meio de um tornado furioso é, na verdade, algo a que se pode sobreviver. Mas eu não vou mentir, não vai ser fácil. A primeira coisa que você sentiria provavelmente seria as mudanças de temperatura. Dentro deste ciclone louco pode estar 20 graus mais frio do que fora dele. Isso porque o centro do funil do tornado gira o tempo todo. Todo esse funil faz com que o interior do vórtice fique mais frio e torna o ar mais fino do que você está acostumado. O ar seria 20% menos denso do que, por exemplo, o que você encontraria em altitudes elevadas. Espero que você não esteja planejando ficar aí por muito tempo. A pressão atmosférica dentro deste vórtice giratório é tão baixa que seus pulmões não serão capazes de extrair oxigênio suficiente. Trocando em miúdos, respirar dentro de um tornado é como tentar conseguir um pouco de ar a uma altitude de 8.000 metros. Isso é um nível profissional semelhante à escalada do Everest. Portanto, sim, é preciso de alguma ajuda para se conseguir simplesmente respirar regularmente. Em resumo, você provavelmente desmaiaria após apenas alguns minutos. Mas não se preocupe, eu te trouxe esta máscara especial, então a respiração não será mais um problema. Você notou como o fluxo de ar de dentro é suave? Alguns observadores de tempestades acabaram mesmo dentro de um tornado. Eles mais tarde disseram que de fora parecia tudo muito caótico, com muitas nuvens e ventos raivosos rodopiando ao redor. Mas que por dentro o ar é surpreendentemente suave, o que não quer dizer que esse será um passeio tranquilo de qualquer maneira. E você não está sozinho ali dentro. A motocicleta do vizinho não é a única coisa que você vai ver lá. Madeira, tijolos, vidro, talvez até carros, vacas, casas, telhas e outros objetos grandes. Você terá muita sorte se nada se chocar com você nesse caos. Com todos os detritos que estão girando a, por exemplo, 500 km por hora, dificilmente você conseguiria evitar. Mas digamos que um milagre acontece e você superou isso. Agora você está realmente tonto e está se perguntando quando tudo isso vai acabar e se você vai conseguir sair desse gigantesco tornado. O tornado acabará desacelerando. Isso acontece porque entra ar frio no ciclone. Só porque as coisas estão se acalmando, isso não significa que dê para relaxar. Bem, seu estômago pode, já que todo o redemoinho maluco já passou, mas o tornado vai te deixar cair de qualquer altura em que você estiver quando parar. Se você estiver em algum lugar sobre campos, pode haver um fardo de feno macio para amortecer sua queda. Espere, estamos falando de um ciclone que provavelmente tem mais de 14 km de altura, então isso não vai funcionar. Espero que você tenha trazido seu paraquedas, porque agora seria uma boa hora para abri-lo, não? Não se preocupe, eu sou todo a favor de finais felizes, então vou te ajudar. Aqui está. E agora você está descendo lentamente desfrutando da vista, se é que consegue ver alguma coisa ao seu redor tonto do jeito que está. Como é que o céu está claro e iluminado pelo sol à sua esquerda? Você se pergunta. Não é incomum. Tornados muitas vezes se formam perto da borda de uma tempestade. É como uma fronteira entre dois mundos diferentes. E nem sequer ventava. O ar estava bastante parado antes da tempestade, certo? Isso também é comum. Ok, acho que você sabe que esse tipo de cenário é impossível na realidade. Então seria melhor encontrar um local seguro rapidamente se um tornado estiver próximo. Use primeiro seu abrigo subterrâneo. E se você não tiver um, seu porão pode ser a próxima melhor escolha. Tenha uma TV ou rádio a pilha sempre à mão, juntamente com pilhas novas, ou um dispositivo com internet para poder ouvir as últimas atualizações sobre um eventual tornado. Inclua também alguns elementos não perecíveis, água e outros alimentos essenciais prontos para uma eventualidade.
Acontece que algumas pessoas foram realmente pegas por tornados e conseguiram sair dessa. Um tornado realmente as deixou cair a algumas centenas de metros de distância, sem nenhum arranhão. Ei, eu diria que parece incômodo demais só para economizar uma grana com o Uber. Mas você não pode ter uma garantia de que estará seguro ou onde irá parar. Seria incrivelmente difícil sair daqueles grandes e ferozes, como as supercélulas. Elas se enquadram na categoria dos tipos mais fortes de tempestades, na maioria das vezes com trovoadas. E imagine cair em uma tromba d'água. No entanto, estas podem ser mais amenas, pelo menos no início, porque são fracas e se formam sobre água morna. Portanto, poderiam ser como uma parte do seu dia de spa. Pelo menos até que se movam para o interior e se transformem em um verdadeiro tornado. Redemoinhos de poeira não seriam tão agradáveis assim. Não são tão grandes, mas estamos falando de colunas de ar que giram em grande velocidade. E você pode vê-las facilmente por causa de toda a sujeira e poeira que elas pegam. E é por isso que você precisaria de óculos para isso. Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando, sua garganta está irritada, você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de um ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gimpy oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gimpy a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gimpy é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada.
A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma guimpe-guimpe, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a guimpe-guimpe o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da guimpe-guimpe. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de um andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A manzanilheira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da manzanilheira. Animais nunca se aproximam dela. Pássaros nunca pousam em seus galhos. Ela é resistente à água e a altas temperaturas. Nunca tente queimá-la. A fumaça liberada durante a combustão é tóxica e perigosa para os olhos. Geralmente, os moradores locais marcam essas árvores com círculos vermelhos. Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme piton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas.
Conheça as plantas mais perigosas da Terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos. Ela parece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos, mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A ageratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número 1. Todos nós conhecemos 2 tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera ricina quando exprimida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de 7 feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos, ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado dessa planta, sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe, estará encrencado. Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da guimpe-guimpe com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha, quase destruída. Parece inofensiva, mas não é. Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda têm efeitos tóxicos. A guimpe-guimpe só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco. Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos.
Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde. Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente, elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas, em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de 2 movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de 1 segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de 1 andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum mantegatianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio. Você olha embaixo do sofá, nada. Abre o armário, não está lá. Deita no chão e dá uma espiada embaixo da cama, não também. Não há gatinhos ali, somente tufinhos de poeira. Então, cadê o seu gato? Ah, não. Aquele sapeca teria escapado pela porta dos fundos? Uma onda de pânico toma conta de você, que sai correndo. Seu quintal, antes verde e florido, agora está coberto com uma espessa camada de asfalto duro como pedra. Várias grandes plantas artificiais em vasos deixam a paisagem sombria, um pouco mais animada. Enfim, onde está seu gatinho? Ah, não. Bem o que você temia. O bicho avistou algo no chão e agora está brincando com aquilo. Você se aproxima. Incrível! Uma plantinha minúscula brotou pelo asfalto. Mas isso significa que seu gato está em um grande perigo. Porque hoje em dia as plantas são mais traiçoeiras do que ursos, crocodilos ou até mesmo tubarões. Até alguns anos atrás, a maioria das pessoas não sabia quase nada sobre plantas carnívoras. Se você tivesse perguntado a um especialista, no entanto, ele o teria mergulhado com entusiasmo em um mar de informações. Plantas que comem carne costumavam se alimentar de criaturas minúsculas, principalmente insetos, sapos e raramente um camundongo ou um rato. Ou seja, até recentemente. Mas estou me adiantando. Antigamente havia cerca de 700 tipos de plantas carnívoras no planeta. Elas cresciam em todo o mundo, exceto na Antártica. Ninguém gosta da Antártica, exceto os pinguins. Mesmo antes do desastre, as pessoas continuavam descobrindo novas espécies dessas plantas. Algumas estavam em processo de se tornar carnívoras e tinham as folhas cobertas de cera. O inseto pousava sobre elas e deslizava direto para o compartimento em forma de jarro cheio de água. Algumas plantas carnívoras instigavam os insetos não apenas para comê-los, mas também porque eles eram necessários para espalhar o pólen delas.
Essa é uma das razões pelas quais as carnívoras tinham, e ainda têm, flores de cores vivas. Essas flores ficavam bem acima das folhas traiçoeiras, o mais longe possível das armadilhas. Dessa forma, os polinizadores não eram devorados antes de ajudarem a planta a se reproduzir. As boas e velhas plantas obtinham a maior parte do seu alimento tomando sol, mas não era suficiente. Também precisavam de nutrientes e os ingeriam pelas raízes. Mas as carnívoras viviam em áreas com solos pobres em nutrientes. É por isso que começaram a capturar as presas. Essa dieta rica em proteínas as ajudou a sobreviver e a crescer mais rápido. Algumas nem tinham enzimas digestivas especiais. Elas costumavam fazer parcerias com bactérias boas. E enquanto essas bactérias cuidavam das presas, as próprias plantas se concentravam em tornar sua armadilha física mais forte. Mal sabíamos naquela época que, em breve, a vida mudaria tanto, que precisaríamos de todas as informações disponíveis sobre a flora do planeta. Porque quando uma experiência científica ficou fora de controle, todas as plantas da Terra, e eu quero dizer todas, se tornaram carnívoras. O evento ainda ganhou o nome de Grande Desastre Carnívoro. Lenta, mas continuamente a grama, as árvores e os arbustos começaram a se transformar. Nem todas as espécies cresceram, mas algumas sim. Além disso, cada uma escolheu sua própria maneira de capturar presas. Você cuidadosamente se aproxima do local onde seu gato continua brincando com um broto de árvore de aparência inocente. Mesmo sabendo que a planta ainda está fraca e provavelmente não fará mal ao seu animal de estimação, a visão o faz estremecer. É preciso descobrir que tipo de planta é. As carnívoras usam vários métodos diferentes para capturar suas presas, como armadilhas do tipo ratoeira, gosma e muitas outras. Além disso, tem todas as folhas modificadas. A planta é uma orgulhosa dona de tentáculos que se movem, e neste momento você os vê envolvendo a cauda do seu gatinho, então coloca uma luva que sempre guarda no bolso de trás. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Então você, gentil e cuidadosamente, abre o tentáculo surpreendentemente forte. A planta não parece ser venenosa, mas é melhor assim. Ainda bem que não é uma com a armadilha do tipo jaula. Ela parece aquela planta carnívora icônica, a Dioneia, que tem as folhas divididas ao meio. Nas extremidades, elas têm pontas que formam um lacre. Assim que o inseto ou um animal passa por entre as folhas serrilhadas, elas se fecham. Todo o processo leva menos de 1 segundo. Essa é a mais traiçoeira das plantas carnívoras. As que têm armadilhas instantâneas, tipo jaula, possuem folhas cobertas por pelos curtos e duros, chamados de pelos sensíveis ou tricomas. Se algo ou alguém os toca, a armadilha entra em ação. A planta produz sucos digestivos, semelhantes aos do estômago. Em 5 a 12 dias, quase não sobra nada da presa. A armadilha reabre e o pouco que restou é levado pela chuva. Hoje em dia, as pessoas não conseguem se sentir seguras nem mesmo debaixo d'água. Agora, todas as algas, cada folha de grama mal pode esperar para abocanhar o seu dedo. A vida mudou dramaticamente de muitas maneiras. A construção de novas estradas e rodovias que deveriam passar pelas florestas precisam de muito mais preparo, medidas de segurança e ferramentas mais avançadas. Do lado positivo, o planeta tem mais oxigênio do que nunca. As pessoas começaram a ajustar seu estilo de vida à nova realidade. Deixamos de correr nos parques, andar de bicicleta, nadar em mar aberto e desfrutar de outras atividades ao ar livre. Academias, piscinas e restaurantes delivery se tornaram super populares. O grande desastre carnívoro mudou a dieta das pessoas. Cultivar os bons e velhos vegetais não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Batatas, cenouras, brócolis, o que você escolher, se tornaram uma iguaria rara. As pessoas não caminham mais. Você nunca sabe qual árvore ou arbusto no caminho pode atacá-lo, pois você parece delicioso o suficiente para almoçar. É por isso que há uma demanda cada vez maior por carros. Todas as lojas de flores fecharam as portas. Os lindos arranjos tinham o péssimo hábito de devorar os clientes. Os casamentos certamente mudaram. O simples costume de jogar o buquê da noiva para as convidadas solteiras virou um atentado contra a vida de alguém. Infelizmente, muitos animais foram extintos, principalmente os mais lentos. Os que sobreviveram ao desastre estão evoluindo para conviver com as plantas carnívoras ou fugindo para áreas mais seguras. Muitos dos que viviam na natureza agora estão se mudando para mais perto das cidades. A propósito, os lugares mais seguros e populares para se estabelecer hoje em dia são os desertos.
Apesar da falta de água e de supermercados, cada vez mais pessoas constroem casas e se mudam para essas áreas. Quem opta por viver no deserto não se importa em desviar de 1 ou 2 cactos no caminho com o carro. Mesmo que alguns desses cactos tenham aprendido a detectar presas e a atirar nelas com seus espinhos. Ainda não está claro como é que eles vão até a presa caída depois. Afinal, não rastejam, não é? Ainda existem plantas carnívoras originais ali, mas elas evoluíram para serem muito mais fortes e maiores. De qualquer forma, as pessoas ainda estão aprendendo a viver neste novo mundo de plantas carnívoras. Cara, o que eu não daria por um bom herbicida agora, hein? Superpoderes? Pode acreditar, alguns animais têm. De línguas grudentas à mudança de cor, você está prestes a conhecer 13 bichos incríveis com algumas habilidades nada convencionais. Se você tiver formigas na calça ou cupins em casa, vai querer morar pertinho do tamanduá bandeira gigante. Esse animal possui 2 metros de comprimento, do focinho à ponta da cauda. Se ele ficasse em pé, seria maior que a maioria das pessoas. Ainda bem que só come insetos. Com uma dieta composta por formigas e cupins, engole cerca de 35 mil criaturinhas em um único dia. Para capturar sua refeição, o tamanduá é equipado com uma língua super comprida e estreita. Com cerca de 60 centímetros, ela é composta por pequenos espinhos e coberta por uma saliva pegajosa. Quando se depara com formigueiro, o tamanduá usa as garras poderosas para cavar a terra. À medida que as formigas saem de lá, desesperadas, ele estica a língua cerca de 150 vezes por minuto e elas grudam nela. Blup! No entanto, o tamanduá bandeira não possui dentes para morder ou mastigar, já que faz parte de um grupo de animais desdentados. Então, tritura a comida contra o céu da boca. Com uma língua dessas, comer pipoca no cinema seria muito mais interessante, não é mesmo? Outro bicho com uma língua fenomenal é a tartaruga alligator. Não, a língua dela não é comprida e grudenta, e sim pequena, cheia de sangue e mais parecida com uma minhoca rosada. Quando essa tartaruga fica com fome, permanece quietinha debaixo d'água. A única coisa que mexe é a língua. Aí, qualquer peixe que nada mais perto para olhar a minhoca de perto vira jantar. Essa tartaruga também é muito boa em prender o fôlego. Consegue ficar debaixo d'água por 50 minutos, enquanto espera alguma presa chegar. A maioria dos humanos só é capaz de prender a respiração por no máximo 2 minutos. Sabe quem mais tem uma língua impressionante? O pinguim. A dele não possui nenhuma papila gustativa e é coberta por cerdas queratinizadas. Sim, queratina, aquela mesma substância presente em nossas unhas e cabelos. Esses espinhos ficam virados para a garganta e os peixes só conseguem se movimentar para uma direção, a barriga do pinguim. Mas talvez a língua mais legal do reino animal pertença ao camaleão. Ao contrário do tamanduá, ele só consegue comer um inseto por vez. A língua dele termina em uma bola grudenta de músculo. O bicho a lança para fora e, quando atinge a presa, o músculo muda de forma. Se torna um copo sugador, ajudando a agarrar o inseto e puxá-lo para dentro da boca do camaleão. Se você já tiver tentado pegar um mosquito, sabe como é difícil. Essa criatura é ágil, então a língua do camaleão precisa ser ainda mais veloz. E teoricamente, percorre mais de 2.400 metros por segundo. Não existe possibilidade de nenhum inseto ter tempo para escapar dela. O camaleão possui mais um truque especial. Ele consegue mudar de cor. Antes, acreditava-se que fazia isso para se esconder dos inimigos, se camuflando no ambiente para se tornar praticamente invisível. Mas esse não é o verdadeiro motivo por trás da habilidade. Por ser um animal de sangue frio, o camaleão não consegue regular a própria temperatura corporal, como nós. Então, fica com uma cor mais escura para absorver o calor do sol, e mais clara quando quer refletir o calor para refrescar o corpo. Também usa essa habilidade para se comunicar com outros indivíduos da espécie. Uma determinada cor pode sinalizar para um rival que é melhor manter distância. Outra pode ser usada para atrair um parceiro. É como nossos emojis, só que na versão deles. Quando o assunto é mudança de cor, o camaleão não é páreo para o choco. Parente da lula e do polvo, essa criatura marinha fofinha consegue mudar a cor e até a textura da pele. Isso significa que pode se parecer com praticamente qualquer coisa em seu ambiente, desde uma pedra no fundo do mar até um pedaço de vegetação flutuante. O choco é mesmo campeão do esconde-esconde. Essa habilidade é muito útil para se proteger de golfinhos, tubarões ou focas que o enxergam como um delicioso lanchinho. Agora, se tem um animal que confia na camuflagem 24 horas por dia, é o bicho-pau.
Como o próprio nome diz, ele parece um graveto com pernas. O tamanho varia de 3 a 30 centímetros de comprimento. Enquanto se esconde em uma árvore, parecendo ser apenas mais um galho minúsculo dela, pode comer o que quiser. Por ser herbívoro, ele gosta muito de se alimentar de folhas. Cuidado para não pegar um por engano quando for brincar com o Rex. Mas existem alguns animais que são o oposto. Ao longo do tempo, evoluíram para se destacar em meio a tudo, avisando os predadores de que são perigosos. Isso geralmente envolve cores vivas e formatos diferentes, e é chamado de apossematismo. Um exemplo disso é a borboleta monarca. Quando você vê uma delas, é fácil se maravilhar com as lindas cores e formas geométricas de suas asas. Mas uma aparência tão chamativa assim, certamente a torna um alvo fácil para predadores, certo? Na verdade, as cores vibrantes são um alerta de que comê-la pode ser uma má ideia. Por causa de sua alimentação na fase de larva, ela é muito venenosa. Qualquer animal que fizer dela um almoço vai passar tão mal que nunca mais vai querer passar perto desse inseto. As faixas brancas e pretas do cangambá existem pelo mesmo motivo. Elas avisam outros animais de que, se ousarem tentar alguma coisa, terão uma desagradável surpresa. O bicho possui 2 glândulas no traseiro que ejetam um fluido fedorento, com cheiro de ovo podre. O animal consegue até mirar esse spray, tornando sua defesa ainda mais poderosa, e é capaz de 6 jatos consecutivos. Depois, fica indefeso por 10 a 14 dias, que é o tempo das glândulas produzirem mais desse ótimo perfume, de essência de cangambá. Se você for atacado por um jato desses, é difícil eliminar o fedor, mesmo com um bom banho. Então, quando vir esse bicho fofinho e grisalho na mata, fique bem longe dele. Assim como o cangambá, também há 30 mil motivos para manter distância do porco-espinho. Afinal, ele é coberto por um monte de penas afiadas, e por causa das quase 800 farpas que ficam na ponta de cada pena, elas são difíceis de remover caso entrem na sua pele. Ainda bem que uma coisa que dizem sobre os porcos-espinhos é falsa. Eles não conseguem lançar essas penas no ar. É preciso encostar nelas para que se desprendam do corpo do animal. Até os bichos que vivem debaixo d'água possuem mecanismos especiais de defesa. A enguia elétrica tem a capacidade de dar choque. Você já deve saber disso, né? Ela possui órgãos que conseguem liberar uma poderosa descarga elétrica de até 800 volts. Voltagem maior que a de uma tomada, e usa isso para acabar com animais pequenos e atordoar seus inimigos. Também pode criar pulsações elétricas para se comunicar enviando uma espécie de código Morse para outras enguias. O peixe-arqueiro usa o cuspe para capturar as presas. Mas quando se vê um deles, não se imagina que seja tão especial, pois se parece com qualquer outro peixe. Poxa, mas espera, ele tem um superpoder. É um animal que se alimenta de insetos, mas estes não vivem na água, e isso dificulta a alimentação do peixe-arqueiro. Então, como ele resolve esse impasse? Confiando no formato de sua boca. Em sua ótima visão, cospe um jato poderoso de água. Isso derruba qualquer inseto distraído, que cai na água e é abocanhado pelo peixe. O fluxo de água é tão preciso que pode atingir um inseto que esteja até 1,5 metros de distância. Uma criatura com uma habilidade semelhante, porém muito mais nojenta, é o lagarto de chifres. Ele enche a cavidade do olho de sangue. Aí, quando se sente ameaçado, esguicha um jato vermelho, que pode percorrer mais de 1 metro. Isso é o suficiente para deixar qualquer inimigo assustado, dando tempo para o lagarto escapar. Ele também usa essa tática para tirar sujeira ou poeira que entrem em seu olho. E por fim, o animal que você provavelmente jamais verá em sua vida, embora esteja presente em quase todo o planeta, é o tardígrado. Também conhecido como urso d'água. Esse ser microscópico de 8 patas já foi até para o espaço sideral e sobreviveu. Ele é praticamente indestrutível e foi encontrado nas profundezas do mar e no deserto congelado da Antártida. Para resistir a condições climáticas tão extremas, retrai a cabeça e patas e se deixa desidratar. Com esse formato, é capaz de sobreviver a temperaturas tão baixas quanto menos 200 graus e tão altas quanto 150 graus. Esses poderes são simplesmente maravilhosos. Bem, menos a parada do sangue sendo esguichado pelo olho. Que nojo! Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho.
Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Yamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo.
Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover, mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha! Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático.
A floresta dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 quilômetros quadrados. Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas.
Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes: gabbro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de 1 hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpishka, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da Terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E, por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau! Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre.
Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos, e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros. Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas.
Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe, só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano, mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo. Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro.